Na sequência do último vídeo que colocámos para o 9º ano das revisões de funções, hoje vamos falar sobre a função linear e afim, ainda também como matéria de revisão do 9º ano, pois foi aprendido nos anos anteriores. Assim sendo, vamos começar pela função linear e podemos ter um gráfico deste género para representar uma função linear. Temos aqui duas funções, esta a vermelho que é decrescente e esta a azul que é crescente. Ora, para calcular uma expressão algébrica, eu primeiro tenho que saber que uma função linear é do tipo f de x igual a a de x. E o meu a é o meu declive da minha função. Como é que eu calculo o declive de uma função linear? Simples. Como ela passa pelo ponto 0, 0, eu posso calcular o meu declive simplesmente dividindo y por x. Da mesma forma que eu calcularia a constante de uma função de proporcionalidade direta. Assim sendo, o que é que eu faço? Aqui na função vermelha, vejo, por exemplo, que ela passa aqui no ponto menos 1, 3. Então, eu para calcular o declive da minha função vermelha seria a igual a 3, que é o valor do meu y, a dividir por menos 1, que é igual a menos 3. Reparem que este meu a deu-me um valor negativo. E porquê? Porque para uma função decrescente, o valor do meu a tem que ser menor que 0. Para uma função crescente, o valor do meu a vai ter que ser maior que 0. Que é o que vai acontecer no caso da azul. Reparem que na azul, o meu a vai ser, podemos pegar, por exemplo, neste ponto aqui, que é o 1, 2, pegamos o valor de y, 2, dividimos por 1, então o meu declive vai ser de 2. Como estão a ver, é maior que 0 e é uma função crescente. Assim sendo, a minha função a vermelho poderá ser definida como f de x igual a menos 3x, porque é decrescente. E a minha função a azul poderá ser definida por g de x igual a 2. Assim podemos verificar que, como eu vos tinha explicado, a função que é decrescente, o meu a, que é o meu declive, é negativo, portanto a inclinação é negativa. Esta função que é crescente, o meu a é positivo, porque o declive é positivo, a inclinação é positiva. Seguidamente vamos falar da função afim, que é muito semelhante à função linear, com a diferença de não passar pelo ponto 0, 0. O que é que isto me permite concluir? Que a função linear é um tipo muito particular da função afim, que é a função afim que passa pelo ponto 0, 0. Assim sendo, a função afim terá uma aparência deste género. Ora, a função afim vai ser uma função do tipo f de x igual a de x mais b. Ora, o meu a é o meu declive, portanto a inclinação da reta, e o meu b é a minha ordenada na origem. Então o que é isto de ordenada na origem? A ordenada na origem é o valor de y quando x é 0. Basicamente é o valor de y quando a minha função cruza o eixo dos y, que é este pontinho aqui. Então neste caso, para esta função, o valor da minha ordenada na origem, o meu b, vai ser igual a 1. O meu declive é um pouco mais complicado de calcular o declive de uma função afim do que de uma função linear ou de uma função de proporcionalidade direta. Porquê? Porque ela não passa pelo 0, 0. Basicamente, o que é o declive? O declive é eu conseguir determinar quantas unidades de y é que a função vai subir ou descer em relação a cada unidade de x. Para nós fazermos isto, basicamente basta escolhermos dois pontos da função. Vamos escolher estes dois pontos que estão aqui. A este vou chamar de ponto A e a este vou chamar de ponto B. Ora, as coordenadas do meu ponto A é 1, 3. E as coordenadas do meu ponto B são o 2, 5. Reparem que o ponto A vem à esquerda e o ponto B vem à direita. Então podemos considerar o ponto A um ponto inicial e o ponto B um ponto final. Então, para calcularmos o declive, o meu A vai ser igual ao y do meu B menos o y do meu A, a dividir pelo x do meu ponto B menos o x do meu ponto A. Podemos também, caso prefiram, definir como y final menos y inicial a dividir pelo meu x final menos o meu x inicial.
Ou seja, basicamente é o valor final do meu y em relação ao inicial do meu y, portanto estou a calcular a diferença vertical, e o meu x final menos o meu x inicial vai-me dar o final menos inicial, a deslocação do meu eixo do x. Assim sendo, para calcularmos para esta função o declive, vamos utilizar o valor do meu y final, que é 5, menos o do meu inicial, que é 3, a dividir por 2, que é o x final, menos 1, que é o x inicial. Ora, isto vai-me dar 2 sobre 1, que é igual a 2. Assim sendo, esta minha função vai ter um declive 2 e tem uma ordenada na origem que é o 1. Deste modo, já podemos determinar qual é que é a expressão algébrica para esta função, que vai ser f de x igual a 2x, 2 porque é o declive, mais 1, que é o valor do meu b. Para podermos praticar um pouco melhor esta matéria, vou-vos dar mais uns exemplos seguidamente com algumas funções afins. Reparem que aqui temos 4 funções afins distintas. A função que está a azul e a função que estão a vermelho têm ambas o mesmo declive. Porquê? Porque são paralelas. Como elas são paralelas, têm exatamente a mesma inclinação. Então o que é que vai mudar nestas duas funções? Vai mudar o valor do meu b em cada uma delas. Assim sendo, recordando novamente qual é que é o tipo de função afim, portanto é f de x igual a de x mais b. Já sabemos que o a é o declive, o b é a ordenada na origem, e podemos, por exemplo, começar por calcular aqui a minha função a vermelho. Eu vou escolher este ponto para ser o a e este ponto b. Portanto, o a vai ter as coordenadas 1, 3, o b vai ter as coordenadas 2, 5, e já sei que o b, portanto, a ordenada na origem desta função a vermelho vai ser 1. Então, a ordenada na origem da função a vermelho é 1. O a da função a vermelho vai ser 5 menos 3 a dividir por 2 menos 1, que é igual a 2. Assim sendo, esta função vai ser f de x igual a 2x mais 1. Exatamente idêntica à do exemplo anterior. Esta função a azul será g de x igual a 2x. Porquê? Porque como são paralelas têm o mesmo declive, portanto o a é idêntico, mais, e como ela passa aqui pelo ponto 2, que é a minha ordenada na origem, vai ser mais 2. Portanto, g de x igual a 2x mais 2. Reparem que ela é exatamente igual a f, apenas muda o meu b, que neste caso é 2, neste caso é 1. A função a cinzento e a função amarelo vão ser funções decrescentes. Podemos pegar, por exemplo, nestes dois pontos para calcular aqui para a minha função a cinzento. Vamos chamar este ponto C e este ponto D e vamos calcular o declive. Portanto, a ordenada na origem para a função a cinzento vai ser o 3, porque ela passa aqui neste ponto. Reparem que as coordenadas do meu ponto C vai ser 2, 2, 2, 1, e as coordenadas do meu ponto D vão ser 3, 0. Assim sendo, o A vai ser 0 menos 1 a dividir por 3 menos 2, que me vai dar igual a menos 1. Logo, a função a cinzento vai ser, vamos chamar v de x, por exemplo, vai ser menos 1x, portanto, menos x, mais 3. Como o declive é 1, não colocamos 1, colocamos só o símbolo de menos e colocamos o x. Se fosse positivo, colocaríamos só o x, não colocaríamos menos. Porquê? Porque 1 vezes x é x. Para a função a amarelo, podemos escolher outros dois pontos. Podemos escolher, por exemplo, aqui este e este. Podemos chamar este ponto de E e a este ponto de F. Ora, o meu ponto E tem coordenadas 1, menos 3. O meu ponto F tem coordenadas 2, menos 5. O meu B, que é a ordenada na origem, vai ser o menos 1, que é onde ele passa ali. Então temos um B que é igual a menos 1. E o meu A, para este caso, vai ser menos 5, menos 3, sobre
2 menos 1. Ora, menos 5 menos 3, portanto fica mais 3, vai-me dar menos 2 sobre 1. Então, isto quer dizer que o meu A vai ser igual a menos 2. Assim, esta função, podemos chamá-la de w de x, faz de conta, vai ser igual a menos 2x, e como a minha ordenada na origem é menos 1, menos 1. E assim temos aqui um exemplo para as funções linear e afim. Seguidamente, este ano irão aprender também a função quadrática e vão ter que aprender a distinguir cada uma das funções e a conseguir escrever as expressões algébricas de cada uma delas. Futuramente iremos lançar mais vídeos abordando esta temática das funções. Obrigado, até à próxima.